Nas duas aulas anteriores, você aprendeu a criar ferramentas e a desenhá-las bem. Mas todas elas foram escritas à mão, dentro do seu código, acopladas ao seu sistema. Hoje a gente conhece o MCP, o Protocolo de Contexto de Modelo, que está reorganizando a forma como o mundo inteiro conecta ferramentas a modelos de inteligência artificial. Se Function Calling foi o motor, o MCP é o padrão de encaixe que deixa esse motor conversar com qualquer coisa. É uma aula um pouco mais conceitual que as últimas, mas é importante entender porque o MCP virou, em pouquíssimo tempo, o padrão da indústria e saber o que te coloca à frente. Uma observação sincera antes de começar. Você pode construir sistemas de inteligência artificial excelentes sem nunca tocar em MCP, escrevendo cada ferramenta à mão como a gente fez nas aulas anteriores. O MCP não é obrigatório, mas ele resolve um problema de escala e reuso tão bem que virou vocabulário comum da área. Quando você for ler documentação, ver uma vaga de emprego ou conversar com outro engenheiro de inteligência artificial, o termo vai aparecer. Então, mesmo que você demore para usar na prática, entender o conceito hoje é o que te deixa conversar de igual para igual com o resto do mercado. Vamos entender o problema que ele resolve, como funciona e por que ele está em toda parte de repente. Para entender o valor do MCP, você precisa sentir a dor que existia antes dele. Imagina que você tem algumas aplicações de inteligência artificial e quer conectar cada uma a várias ferramentas, o banco de dados do vento, o sistema de frete, o Slack da equipe, o GitHub. Sem um padrão, cada ligação entre um app e uma ferramenta é uma integração feita do zero, na mão, do jeito daquele app específico. Se você tem 3 apps e 5 ferramentas, são 15 integrações diferentes para escrever e manter. É a matemática que a indústria toda vivia. Número de apps vezes número de ferramentas, uma explosão de código de cola, cada pedaço ligeiramente diferente, todos precisando de manutenção. E quando uma ferramenta mudava, você tinha que consertar a integração dela em todos os apps. Era exatamente o caos de antes do USB, quando cada aparelho eletrônico tinha o seu conector próprio e você vivia num emaranhado de cabos incompatíveis. Esse desperdício repetido é o que o MCP existe para matar. E não pense que isso é um problema só de empresa grande com muitos apps. Mesmo você sozinho sente essa dor rápido. Hoje você conecta uma ferramenta ao seu assistente de código, amanhã quer a mesma ferramenta no bot do vento, depois num scriptzinho de automação. Sem padrão, são 3 integrações da mesma coisa. A dor da falta de padrão aparece no minuto em que você quer reusar qualquer ferramenta em qualquer segundo lugar, e todo projeto que dá certo cedo ou tarde quer reusar. A solução do MCP é a mesma sacada genial do USB. Em vez de cada ligação ser única, todo mundo concorda em falar uma língua comum. A ferramenta expõe suas capacidades num formato padronizado, e qualquer aplicação que entenda esse padrão consegue usá-la sem código de cola específico. Olha o contraste. Antes, se você quisesse trocar o modelo por trás do vento ou reaproveitar a sua ferramenta de estoque num segundo app da empresa, tinha que reescrever a integração inteira do zero. Com o MCP, a ferramenta de estoque fala a língua padrão uma vez, e a partir daí qualquer aplicação que também fale MCP pluga nela, na hora, sem trabalho novo. A ferramenta virou um acessório universal. É a diferença entre um mundo onde cada conexão é artesanal e um mundo onde tudo encaixa no mesmo bocal. E foi isso que destravou um ecossistema. De repente, vale a pena alguém construir uma ferramenta MCP boa, porque ela serve todo mundo, não só um app. O MCP organiza tudo em 2 papéis, e entender essa divisão é entender o protocolo. De um lado, o servidor MCP é o programa que expõe ferramentas. Por exemplo, você pode ter um servidor MCP de estoque, que oferece as ferramentas de consultar e reservar produtos. Ele fica lá, disponível, falando a língua padrão. Do outro lado, o host ou cliente MCP. É a sua aplicação de inteligência artificial, o vento, que se conecta ao servidor, descobre quais ferramentas ele oferece e passa a usá-las. A beleza está no que essa separação permite. O host não precisa conhecer os detalhes internos do servidor e o servidor não precisa saber nada sobre qual app está usando ele. Os dois só precisam falar MCP. É como um pendrive e um computador. O pendrive não sabe qual computador vai ler ele, o computador não sabe qual pendrive vai ser plugado, e mesmo assim funcionam, porque os dois respeitam o padrão USB.
Host de um lado, servidor do outro, o protocolo no meio garantindo que se entendam. Um servidor MCP pode oferecer 3 tipos de coisa, e vale conhecer os nomes porque você vai reencontrá-los. O principal, e o que mais importa para o que a gente vem construindo, são as tools, as ferramentas, e exatamente o conceito das aulas 9 e 10, ações que o modelo pode pedir para executar, agora expostas de forma padronizada. O segundo tipo são os resources, os recursos, dados que o servidor disponibiliza para leitura, como arquivos, registros de um banco, documentos. Pensa neles como a fonte que alimentaria um RAG, agora plugável. E o terceiro são os prompts, modelos de prompt prontos que o próprio servidor sugere para tarefas comuns com aquelas ferramentas. Na prática, no começo você vai usar principalmente as tools, que são o coração. Mas é bom saber que o MCP é mais amplo que só ferramentas. Ele é um jeito padrão de um sistema oferecer capacidades e dados para uma inteligência artificial, seja para ela agir, seja para ela ler. Um pacote completo de aqui está o que eu ofereço, numa língua que qualquer host entende. E aqui vale conectar com os módulos anteriores, porque essa divisão não é acidental. Repara que as 3 coisas que um servidor MCP oferece mapeiam quase perfeitamente no que a gente construiu à mão o curso inteiro. Tools são o function calling do módulo 3, resources são a fonte de dados que a gente recuperava no RAG do módulo 1 e prompts são as instruções bem projetadas da aula 1. O MCP pegou os 3 pilares de uma aplicação de inteligência artificial e disse: vamos padronizar a forma de oferecer cada um. Quando você entende isso, o MCP para de parecer uma tecnologia nova e assustadora e passa a parecer o que ele é, uma arrumação padronizada de coisas que você já conhece. Olha como é pouco código transformar a nossa ferramenta de estoque num servidor MCP. Repara que a função consultar estoque é praticamente idêntica à da aula 9. A lógica é a mesma. A diferença é o embrulho. Eu crio um servidor MCP, marco a função com decorador de tool e chamo RAM. E é isso. A partir desse momento, o estoque do vento não é mais uma ferramenta presa dentro de um app. É um servidor no ar, falando a língua padrão, e qualquer host MCP no mundo pode se conectar e usar. Repara que tudo que você aprendeu nas aulas anteriores continua valendo. A docstring, clara ainda, é a interface que o modelo lê. Os tipos ainda restringem os argumentos. O MCP não substitui o bom design de ferramenta que a gente viu. Ele empacota esse design num formato universal. Você escreve a ferramenta bem uma vez, e o MCP a distribui para qualquer um que fale o protocolo. O trabalho de design se paga muito mais vezes. E do lado do host, olha a mágica da descoberta automática. Eu conecto meu app a 2 servidores, o de estoque, que eu mesmo fiz, e um de frete dos correios, que digamos que um terceiro construiu e disponibilizou. Repara que eu não escrevi uma linha sobre como o frete funciona por dentro, eu só conectei. E aí vem o pulo do gato. O host pergunta a cada servidor quais ferramentas você oferece e monta o cardápio sozinho, juntando as ferramentas dos 2 servidores. Esse cardápio unificado vai para o modelo exatamente como na aula 9, e o modelo escolhe entre consultar estoque e calcular frete sem saber, nem se importar, que vem de servidores diferentes. Adicionar uma capacidade nova ao vento virou conectar mais um servidor, não escrever mais uma integração. Isso muda a economia de construir sistemas de inteligência artificial. Você compõe capacidades plugando servidores, em vez de codificar cada uma na mão. É a diferença entre montar com peças de Lego e esculpir cada peça do zero. Aqui está o motivo do MCP ter explodido tão rápido, o ecossistema. Como o protocolo é padrão e aberto, empresas e a comunidade já construíram servidores MCP prontos para um montão de sistemas, GitHub, bancos de dados populares, Slack, Google Drive, ferramentas de e-mail, sistemas de pagamento. Isso significa que conectar o seu agente a qualquer um desses deixou de ser um projeto de integração e virou questão de plugar um servidor existente. Quer que o vento consulte pedidos no seu sistema de e-commerce? Provavelmente já existe um servidor MCP para ele ou para a plataforma que ele usa. Você para de reinventar a roda em cada integração e passa a construir em cima de um ecossistema que cresce todo dia. É o mesmo salto que os Framework Web deram há 20 anos. Em vez de escrever tudo do zero, você monta a partir de componentes que já existem e são mantidos por outros. O MCP trouxe esse tipo de reuso para o mundo das ferramentas de inteligência artificial, e é por isso que ele pegou.
E tem um efeito de rede acontecendo aqui que vale entender, porque ele explica a velocidade da adoção. Quanto mais apps falam MCP, mais vale a pena construir um servidor MCP, porque ele alcança todos esses apps. E quanto mais servidores existem, mais vale a pena um app falar MCP, porque ele ganha acesso a todos esses servidores. Os dois lados se puxam para cima e o padrão vira dominante rápido, exatamente como aconteceu com o USB, com o próprio protocolo da web. Quando você vê um padrão com efeito de rede desses ganhando tração, a aposta segura de engenheiro é aprender ele cedo, porque ele tende a virar o chão sobre o qual todo o resto vai ser construído. Deixa eu deixar concreto o ganho arquitetural, porque ele vale para além do hype. No mundo acoplado, a sua ferramenta de estoque vive dentro do código do vento. Ela serve o vento e só o vento. Quando o time financeiro precisar consultar estoque no app deles, o que acontece? Copia e cola o código. E agora existem duas versões da mesma lógica, que vão divergir com o tempo e virar duas manutenções. Multiplica isso por cada ferramenta e cada app, e você tem um pesadelo de manutenção clássico. No mundo MCP, o servidor de estoque é um serviço independente que vive sozinho. O vento usa, o app financeiro usa, o painel interno usa, todos plugando no mesmo servidor, que existe em um lugar só, mantido em um lugar só. Consertou um bug no servidor? Todos os apps ganham um conserto de graça. É o princípio de não repetir a si mesmo, aquele que todo bom programador persegue, agora aplicado à camada de ferramentas de inteligência artificial da empresa inteira. Uma verdade, um lugar, muitos consumidores. Um detalhe prático que vale conhecer. Um servidor MCP pode rodar em dois lugares. Ele pode ser local, na mesma máquina que o seu app. Isso é comum para ferramentas de desenvolvedor, tipo dar ao seu assistente de código acesso aos arquivos do seu projeto. É rápido e privado, nada sai da máquina. Ou ele pode ser remoto, rodando num servidor na rede, com muitos clientes acessando de longe, que é o caso do servidor de estoque do vento, que precisa servir vários apps da empresa. A parte elegante que, para o seu código de host, quase nada muda entre os dois casos. O protocolo é o mesmo, as ferramentas se comportam igual, só muda por onde a conversa trafega tecnicamente. Você desenvolve pensando nas ferramentas, não na plumbing. Essa flexibilidade de rodar perto ou longe, sem mudar a lógica, é parte do que torna o MCP tão prático de adotar, e a escolha entre local e remoto tem implicações de segurança importantes, que é exatamente o assunto da próxima aula. Só para plantar a semente. Um servidor local que você mesmo escreveu é uma coisa, um servidor remoto de terceiro, que você plugou porque estava disponível, é outra completamente diferente do ponto de vista de confiança. Você está deixando código que não é seu decidir o que sua inteligência artificial pode fazer. Isso não é motivo para não usar. O ecossistema é valioso demais, mas é motivo para usar com os olhos abertos. Guarde essa distinção entre o que é seu e o que é de terceiro. Ela vai ser o centro da próxima aula. Recapitulando. O MCP é o USB das ferramentas de inteligência artificial, um padrão de encaixe que deixa qualquer aplicação usar qualquer ferramenta, sem código de cola artesanal para cada par. Ele se organiza em dois lados: o servidor, que expõe capacidades, tools, resources e prompts, e o host, a sua aplicação, que descobre e usa essas capacidades automaticamente. O ganho de verdade é o ecossistema. Em vez de reescrever cada integração, você pluga servidores prontos para GitHub, bancos de dados, Slack e tantos outros. Arquiteturalmente, uma ferramenta passa a servir muitos apps com uma manutenção só, matando a duplicação. E ela roda local ou remoto com o mesmo protocolo. O que você aprendeu nas aulas 9 e 10, o design de boas ferramentas, continua valendo inteiro. O MCP só empacota esse design num formato universal e reutilizável. Você saiu de ferramentas artesanais para um ecossistema plugável. A gente passou 3 aulas dando ao vento norte um poder enorme, a capacidade de agir no mundo, consultar sistemas, executar ações, plugar em servidores de terceiros. E todo poder novo abre uma porta nova, inclusive para quem tem má intenção. Na próxima aula, a gente encara a conta que ninguém gosta de pagar, mas todo profissional paga: a segurança de ferramentas e do MCP. O que acontece quando o argumento chega malicioso? Quando um servidor MCP de terceiro não é confiável? Quando alguém tenta usar as suas ferramentas para fazer o que não devia?
Dar a uma máquina estatística o poder de executar ações reais exige uma camada de proteção séria, e é exatamente ela que fecha o módulo 3. Porque construir um agente poderoso e inseguro não é construir um agente bom, é construir um problema esperando para acontecer. Te vejo lá para blindar o poder que a gente acabou de criar.